Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a leitura deste livro aqui, O Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman. Bem pessoal, o livro conta a história de um personagem, né? O narrador, o personagem principal, o protagonista, é o narrador da história. Eu não consegui localizar o nome do personagem, né? A única coisa que dá pra gente entender assim bem do início é que ele volta à sua cidade natal, né? Aconteceu, né, uma morte e ele volta para um funeral. E nesse regresso a essa cidade, na cidade, né, que ele passou a sua infância, ele volta à casa antiga, onde ele morou quando era criança, com a sua irmã, né, com seus pais. E nesse passeio que ele faz, ele se lembra de uma vizinha que ele tinha, né, que era amiga dele e que morava próximo. Né? E ele volta, ele faz uma visita a essa casa, né? Talvez na expectativa de encontrar, né, as pessoas que ele conhecia na época. E realmente, de fato, ele encontra, né, uma senhora, que no primeiro momento ele vai pensar que é a mãe da menina, né, da Leite. E na época ela vivia com a mãe e com a avó, né? Então ele conheceu a menina, a mãe da menina e a avó. E quando ele encontra essa senhora, ele começa a se lembrar das coisas, ele começa a se lembrar de quando ele era criança, né? Isso tudo vai voltando à memória dele. E aí ele começa a narrar, né? O narrador conta pra gente como é que foi essa infância. E ele conta pra gente uma história, né? E essa história começa, né? Acontece um fato e ele começa a se lembrar de várias coisas, né? Que aconteceu ali na infância dele. E assim, pessoal, é uma história, eu não vou contar os detalhes, né, para não perder a graça para vocês, mas assim, é uma história muito profunda, fala de muitas coisas, é um livro assim bastante assim curtinho, mas assim fala de muita coisa e abre assim um espaço para refletir sobre várias coisas, né? Ele vai falar várias vezes sobre, por exemplo, o título, O Oceano no Fim do Caminho. Esse oceano aqui tem um lago, né, atrás da casa da amiga dele e ela chama esse lago de oceano. E aí ele vai questionar, né? Ele vai contar isso pro pai dele em determinado momento e o pai dele vai falar que isso é impossível porque o oceano é muito grande, né? O que diferencia um lago do oceano é o tamanho, né? E assim, questão de tempo e de espaço, aqui nesse livro é muito interessante a forma como o autor trabalha, né? Na história tem buraco de minhoca, tem oceano que cabe em um balde, tem o tempo, a história do tempo, o tempo que a gente precisa ter, né, para se curar de determinadas coisas, o tempo que a gente precisa ter para esquecer determinadas coisas ou para se lembrar de determinadas coisas, o tempo que cura, o tempo que sara. Esse livro fala de amizade, de sacrifício, as lembranças desse menino, assim, por muitas vezes me fez lembrar de coisas da minha infância, sabe? E assim, você se encanta pelo personagem, você quer defender o personagem, você quer que ele vença, né? Os personagens principais da história, que seria o narrador e essa amiga do narrador, você torce por eles. A questão dessa família, da amiga, né, do narrador, a mãe, a avó e a menina, são personagens são personagens interessantíssimos, sabe? Você entende que elas não são pessoas comuns, elas têm ali tradição, têm história. A questão do tempo é muito interessante em relação assim à idade dessas pessoas, e elas falam de uma forma como se elas existissem há muito tempo e conhecessem a história da criação, conhecessem a história de tempos, né, diferenciados, de tempos diferentes,
Então elas falam, né? Elas falam algumas coisas que você pensa assim, gente, é uma história fantástica, né? Quando você é criança, você tem dificuldade de entender, mas eu acredito que quando você é adulto, você nem para entender, né? Esse livro me fez lembrar muito a minha infância, faz a gente lembrar a questão da imaginação, o que é imaginação para a criança, como que a imaginação pode ser real para a criança, né? Coisas que depois que a gente cresce, a gente fica assim, né, se questionando, né, como eu pude acreditar naquilo, como eu pude pensar naquilo, mas na verdade a imaginação é um fator incrível da infância. Eu acho que a gente não deveria perder isso, né, ao longo do tempo, quando a gente cresce, vai aprendendo outras coisas, a gente vai deixando de lado esse ponto. E assim, o que o livro, o sentimento assim que o livro me trouxe de, sabe, uma vontade, assim, um quentinho no coração de, sabe, de lembrar da criança que eu fui, pensar em como que né, a lembrança, as nossas memórias, como que isso tudo é tão importante. Nossa, pessoal, assim, eu vou super indicar esse livro. Me trouxe sensações de torcer pro personagem, de me colocar às vezes no lugar do personagem, de lembrar de coisas da minha infância, de entender que o mundo é tão fantástico e é tão incrível e que às vezes a gente, né, na rotina do dia a dia, a gente perde, né, essas expectativas, de entender que o tempo é importante, né, o tempo é muito importante, o tempo é importante para curar mágoas, feridas, o tempo é importante para a gente entender determinadas coisas, o tempo é importante para a gente esquecer e também é importante para a gente se lembrar, né? O personagem aqui a gente entende que ele está passando por um processo de que ele realmente esqueceu porque foi preciso ele esquecer, né? No final do livro a gente vai entender que houve assim, uma batalha, né? Eu não quero dar spoiler, não sei contar a história sem contar a história. Mas assim, a gente vai entender que esse personagem, ele não esqueceu à toa, né, daquilo que aconteceu na infância dele. Existe um porquê, existe um processo ali que ele precisa passar para que em algum momento, né, as memórias realmente voltem e ele possa seguir em frente. Mas é muito interessante a conversa que ele tem com aquelas pessoas, as lembranças que ele tem com as pessoas, né? E o quanto que essa memória, o quanto que essas coisas são importantes. Eu até marquei aqui uma passagem que eu achei assim, tão interessante, né? Como eu falei para vocês, nessa história tem amizade, tem sacrifício, tem a pessoa se importar, a pessoa fazer, né, o possível para cumprir com, para proteger o outro, para cumprir com uma missão, né? E essa vontade de cumprir com uma missão, ela só vem a partir do momento que você conhece, a partir do conhecimento, né? E que essas personagens têm, ele enquanto criança, né? Narrando, a gente percebe que ele simplesmente não entende o que está se passando, mas ao mesmo tempo, quando, né, ele ouve ali aquelas senhoras e a amiga dele falando sobre determinadas coisas, ele, no primeiro momento, ele acredita, né? Ele simplesmente acredita, ele não fica muito questionando. Tem coisas assim, acredito pela idade dele, né? 7, 8 anos, não tinha muito o que questionar, e assim, como a amiguinha dele tinha 11 anos, ele acreditava assim, ela tá falando alguma coisa que tem coerência, afinal de contas ela tem 11 anos e é muito mais velha que eu, né, então ela deve saber do que tá falando. E, na verdade, com certeza, ela não tem só 11 anos, né, o que a gente entende da história é que essas senhoras, né, e essa menina, elas estão ali há milhões e milhões de anos, desde que o tempo é tempo, desde que né, aquele espaço, aquele tempo existe. Então, aqui na página 198,
ele tá conversando com a senhora, e aí ele fica, né, ele fica tentando lembrar de determinadas coisas, porque ele fica lembrando e ela fica contando algumas coisas, e ela fala alguma coisa e ele tenta, ah, não, sim, eu lembro disso, ou então, não, eu não me lembro dessa forma como você tá contando, mais ou menos assim. E aí ela fala assim, ele fala, não é assim que eu me lembro das coisas, a senhora fungou. Eu não acabei de dizer que duas pessoas nunca vão se lembrar de uma coisa da mesma forma? Perguntou ela. Posso falar com ela? E aí ele começa, né, a perguntar sobre a amiga dele. E assim, pessoal, é muito interessante a história. É assim, são experiências, né, que ele vai contando pra gente aqui, experiências que aconteceram ali na infância dele e que ele não se lembrava mais, e que esse retorno vai, né, trazendo essas lembranças, e conversar com essa senhora vai esclarecendo algumas coisas. E aí a gente percebe bem no finalzinho do livro que é assim, é onde realmente as coisas, né, ficam claras pra gente, o que de fato aconteceu, porque a gente fica o tempo todo pensando que se é uma imaginação de infância, até que ponto o que é real, o que não é. E assim, a gente só vai saber realmente bem no finalzinho do livro. E assim, pessoal, é simplesmente fantástico. É a minha primeira leitura do Neil Gaiman e eu posso dizer para vocês que me encantou, né? Não sei, assim, se ele tem outros romances. Eu sei que ele é bastante conhecido pelas histórias em quadrinhos, mas assim, com certeza eu vou querer ler outras coisas dele. Então fica aí a super dica, tá? O Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman. E obrigada, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha, comentem, falem, né, se vocês conhecem a história, se vocês conhecem o autor, o que vocês acharam. Se tem algum livro dele para recomendar, eu vou ficar muito, muito contente, tá? Se vocês comentarem aí. Obrigada e até a próxima. Tchau!